Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Como é bom chegar até você, chegar até a sua casa. Muita gente em casa hoje, né? Feriado nacional, mas muita gente também trabalhando. Bom trabalho para você e agora melhor ainda, sorrindo para a vida. Que alegria chegar aí, ó, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Você que está no trânsito, né? Também sintonizando a Rádio Canção Nova ou pelos nossos aplicativos, pelo CN Plus. Seja bem-vindo, bem-vinda nessa manhã linda aqui em Cachoeira Paulista, graças a Deus, nessa terça-feira, dia 21 de abril de 2026. É aniversário de Brasília, sim, hoje é aniversário do meu primogênito, Juan Diego, consagrado a Nossa Senhora de Guadalupe. Meu filho completa hoje 13 anos, aquele beijo especial. Nós te amamos muito. Desde quando você chegou em nossa família se tornou mais abençoada ainda, né? Então hoje, se você puder, reze pelo Juan Diego também, para que ele cresça em estatura, graça e santidade diante de Deus. Quero acolher todos aqueles que fazem aniversário nesse dia também, 21 de abril. Que Deus abençoe você que está aí já se preparando para acolher a palavra de Deus nessa manhã. Nada melhor do que receber de Deus a direção para o nosso dia, não é verdade? Deus tem graças especiais reservadas para você nessa terça-feira. E se você não pediu ainda a intercessão do seu anjo da guarda, peça. Terça-feira também é o dia que nós recordamos dos santos anjos, né? Essa realidade linda. Nós temos um guardião, nós temos um mensageiro dos céus e ele está ao nosso lado 24 horas por dia. Nós podemos contar com Ele, nós podemos pedir a sua intercessão e Ele também nos inspira, nos direciona a seguir, a fazer a vontade de Deus. Então peça mesmo ao seu anjo da guarda hoje, que Ele guarde, proteja, ilumine você nesse dia. E hoje pedindo também, é claro, a intercessão aí de São Miguel Arcanjo, para todas as batalhas, para tudo aquilo que a gente precisa viver durante o nosso dia. Bom dia para todos que estão aqui nos bastidores também, os nossos cinegrafistas, a nossa querida produtora que está aqui hoje, a Gil, a Bruna tirando as fotos aqui e os nossos irmãos que estão ali no Twitter, né? Hoje a Sidna e os nossos queridos colaboradores. Deus abençoe a cada um. A Canção Nova é essa linda companhia de pesca, gente. Você vê alguns aqui à frente da TV, mas muito mais por trás das câmeras, dos microfones, lá nos bastidores, dando a vida para que essa evangelização maravilhosa aconteça, alcance os corações e salve muitas almas para Deus. A família é linda, né? E você quer saber quem está aqui na bancada hoje? Ele está aqui para dar sequência, né? Nesse aprofundamento ao carisma Canção Nova, que é o nosso querido Padre Adriano Zandoná. Bem-vindo. Bom dia, Patrícia. Deus abençoe. Parabéns, então, ao Juan Diego, 13 anos. 13. Você tem 2, né? 3. 3, né? Tem o Juan, a Esther, de 9, e o Guido José, que tem 5 aninhos, que está lá assistindo. Então, os 3 não estão ficando adolescentes ao mesmo tempo, né? Graças Melhor para você a e para o Deus. Ribas. Um de cada vez já é exigente. Eu acompanhei um casal esses dias cujos 3 filhos ficaram adolescentes ao mesmo tempo. Eu falei, o que vocês precisam? Eles falaram, padre, muita oração. Muita oração, é verdade. A gente precisa de muita sabedoria, de ser... Minha irmã tem 2 pequenos, eu sei, e os da minha irmã vão ficar adolescentes ao mesmo tempo. Estou rezando por ela já. Reza mesmo. Bom dia, Pati. Bom dia, meus irmãos queridos. Bom dia a você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de comunicação. Olha, tenha certeza que Deus reserva graças muito específicas para você nesse dia. Tem uma verdade teológica que a gente precisa ter consciência. Em cada manhã, um montante de graças específicas para aquele dia, Deus derrama sobre nós. Claro, em cada manhã vem também o combate do dia, vem também o pacote das tentações. Obviamente, estamos na luta, né, gente? Nesse vale de lágrimas, como rezamos na Salve Rainha. Mas em cada manhã, Deus derrama graças sobre você. Então, você mesmo, que acordou aí já preocupado com tanta coisa, né? Agitado, a gente não controla, tem coisas que a gente não controla e faça as pazes com isso. Você não vai controlar mesmo, mas tenha certeza, não assim uma possibilidade, tenha certeza que Deus já está te dando nesse momento todas as graças que você precisa para enfrentar as batalhas de hoje. Você não está sozinho, o Espírito Santo já está soprando
sobre a sua mente, sobre o seu coração. Alegre-se, você não está só nas suas batalhas, Deus está com você. E impulsionados por essa certeza tão linda, já quero partilhar a palavra de hoje, Patrícia, meus irmãos, que está dentro do sermão das bem-aventuranças. Você sabe que muitos estudiosos da Bíblia identificam o centro do Evangelho em duas realidades: a oração do Pai Nosso e as bem-aventuranças. Ali está o sumo, o resumo preciso de tudo que Jesus quis dizer. E nós vamos refletir sobre uma bem-aventurança, Mateus 5,8, que é a bem-aventurança da pureza de coração. O Padre está fazendo, como a Patrícia bem lembrou, um tempo forte sobre os princípios de vida do Carisma Canção Nova. Ora, nós estamos abrindo, o Padre está abrindo os tesouros internos. Eu estou lendo os nossos documentos, que é um livro interno que o Padre Jonas escreveu para nós. Você não compra, você não acha para vender, em lugar nenhum. Mas o Padre está abrindo esse tesouro que é o nosso carisma para você entender o que é a Canção Nova. Não é só uma TV, não é uma empresa, é um dom de Deus, E nós fomos formados assim, e você também é convidado a viver o mesmo. E claro, isso aqui não é só para consagrado, Esse texto é para todos nós, porque tudo isso veio do Evangelho e nós precisamos viver tudo isso. Então hoje essa pregação vai ser muito importante, vai quebrar muitos paradigmas daquilo que a nossa cultura, que é uma contracultura, acaba colocando na nossa cabeça. Pureza não é possível, santidade é coisa do passado, pureza é coisa medieval. Não, é algo bíblico, é mandamento de Deus, e nós vamos entender que é possível viver, que traz a vivência de tal realidade, do princípio da sadia convivência, que é sobre o qual eu falarei hoje, traz uma grande libertação para a alma, para a mente, para o coração, para o corpo também. Louvado seja Deus, isso aí é possível, Viver a pureza, a castidade, e graças a Deus, Padre Jonas nos formou e nos forma nessa escola, Ela está aqui de volta, quando ela vem, muita gente vibra. Ana Lúcia! Eu sou a primeira! Bem-vinda! Bom dia, Pati! Bom dia, povo santo, vamos sorrir para a vida! Olha, eu estou ouvindo o Padre Adriano falando sobre os nossos documentos, os documentos que o Monsenhor Jonas nos deixou na comunidade. E a gente vê um mover do Espírito Santo, porque ontem mesmo eu liguei a câmera em casa gravando conteúdos para o YouTube e Deus me levava a partilhar sobre aquele documento, Casar-se com a Canção Nova. E eu fui partilhar sobre isso, fiz um vídeo, está lá no meu canal, Ana Lúcia CN no YouTube, falando sobre o que nós estamos vivendo em comunidade e que nós escolhemos nos casar com esse carisma, com os princípios da comunidade Canção Nova. E eu quero fazer esse convite, passa lá no meu canal e assiste, o vídeo está no destaque. Um abraço para o povo de Portugal. Gente, eu estive lá em Fátima, na Casa da Canção Nova, na Festa da Misericórdia. Que lindo que foi estar com vocês, com a Virgem de Fátima. Um beijo para o povo de Viseu, onde eu também estive com o Padre Bruno em uma noite oracional. E já deixo o meu convite. Final desse mês, dia 30 de abril, dia 1º e 2 de maio, estarei em Gravatá, Pernambuco, junto com a nossa comunidade. Já deixo um convite para o povo pernambucano, nordestino. Vamos nos encontrar no final desse mês, lá na Casa da Canção Nova, em Gravatá, Pernambuco. Que bênção, glória a Deus, é verdade, bem lembrado. Um beijo para o povo de Portugal, Lá já é boa tarde, é sempre bom ter eles lá na sintonia, muitos acompanham isso. Muitos disseram assim, trouxe muitos abraços portugueses, eles falaram, aqui é a hora do almoço. Então nós almoçamos assistindo, sorrindo para a vida. Um beijinho para o povo de Portugal. Bom almoço para os portugueses. Que bom ter vocês aí ligadinhos conosco. E ele hoje está aqui no violão, nosso querido irmão Arthur, bem-vindo, bom dia. Obrigado, bom dia. Uma alegria poder estar aqui, E na responsabilidade de estar no lugar do sapo. Ele fica lá assistindo. Ele está assistindo. Com certeza ele está assistindo. É, E quem mais está assistindo também é meu filho, Rafael, com minha esposa em casa. Com certeza. Que eu perguntei, você vai assistir o papai? Ele deu uma risada. Ele não fala ainda que ele tem 5 meses, mas deu uma risada. Já entendeu, e estava lá vibrando. Com certeza. Papai. E eu queria falar uma coisa, Patrícia. Fale. O padre Adriano Zandoná, ele estava lá em Aracaju, em 2012, pregando um encontro. E naquele dia, lá em Aracaju, era o Dia Nacional da Juventude. E aí ele, no final da missa, ele começou a conduzir um momento de oração pelos jovens que estavam ali. E ali, impondo as mãos, não lembro se foi o padre ou se foi algum outro irmão, que trouxe uma palavra, falou que tinha um jovem ali sendo chamado ao Carisma Canção Nova.
e que a Canção Nova não era só uma televisão, assim como ele falou agora no começo. Né? E me veio no meu coração isso. Você que está em casa e acha que a Canção Nova é só uma televisão, não é não. Tem espaço para você aqui também. Pode que vir. lindo! Isso Uma mesmo. comunidade. E vale a pena, Eu entrei com lembro 18 anos e... Eu lembro do Arthur, né, o menininho lá, né? Ainda continua com a cara de menininho. Né? Vamos dar uma moral para ele, né? Vamos dar uma moral. Mas é lindo, né, Arthur? Eu lembro de você, lembro do seu comprometimento lá na missão. O menino sempre foi, o Arthur sempre muito inteligente, mas quando sentiu o chamado, né, abraçou esse chamado. E às vezes tem pessoas em casa pensando assim, mas a Canção Nova não é para mim, é muito distante. Talvez Deus está te chamando para ser membro da Canção Nova, para ser consagrado, para ser padre aqui, para ser uma pessoa dedicada a Deus aqui. Olha, eu vou dizer para você, é um carisma muito lindo. Eu sempre gosto de dizer, não é demagogia, nós miramos, Arthur, o 10 para alcançar às vezes o 7, o 8. O que a gente está pregando aqui é o que a gente quer viver, o que a gente luta para viver, é o que a gente cada dia se esmera ao máximo para viver. E se um dia, fulano não viveu, gente, nós somos pessoas humanas. Eu li uma frase, pessoas humanas lutando para a santidade. Eu li uma frase hoje cedo de um santo, não me recordo qual santo, mas um bispo amigo brincava que quando você não lembrar, diga que foi Santo Agostinho, que ele falou sobre tudo. Né? Que ele dizia assim, que o que define um santo não é uma queda, é o recomeço. Isso. O santo não é definido por queda, o santo é definido pelo recomeço. Porque todos os santos, tirando Maria, que foi imaculada na sua concepção, né? Maria é mãe de Deus, tiveram quedas. Santo Agostinho, gente, Santo Agostinho mesmo que eu acabei de citar, um homem que vivia em prostíbulos, um homem perdido, mas se tornou um doutor da igreja, santo. Então a santidade é para nós, o chamado é para nós, é preciso entender que Deus nos chama e que a gente luta para viver isso aqui, que é lindo, que é perfeito, luta para viver o Evangelho e não ouvir a voz da tentação, não ouvir a voz do desânimo, é muito difícil, é um ideal muito grande. Nós não confiamos só em nós queremos, mas nós confiamos na graça de Deus que nos eleva, supõe a nossa natureza, como dizia Santo Tomás, mas nos eleva, nos dá a graça de viver, né? Isso mesmo, louvado seja Deus. E Aracaju é um lugar de gente maravilhosa, né? Minha Milagres, esposa é de lá, Rivelino, né? Um beijo para o meu marido também, que está lá acompanhando com as crianças. E Deus abençoe você e sua família também, Arthur, sua fidelidade aqui. Você é uma bênção. E ela também está aqui com a bancada linda, repleta, e ela também maravilhosa. Bom dia, Val. Bom dia, Patrícia. Bom dia, meus irmãos. Sua bênção, Padre. Abençoe. Que bom tê-la Bonito aqui. vestido, hein? Obrigada. Padre, que cor é esse vestido da Val? Que cor é essa? Olha lá, é verde. Errado, Isso não. mesmo. Verde alguma coisa. Quem Bom está dia, pela Fran. rádio não vê, mas é um verde bonito. É um Isso verde Lindo, bonito. lindo. O que eu obrigada. consigo dar é isso. Bonito. Bom dia para Ana Lúcia, que Bom também com a dia, gente. Val. Alegria tê-la conosco. O Arthurzinho, gente. O Arthurzinho foi assim, de sobrinho para irmão, sabe? É. O processo que eu fiz, gente, eu vi esse menino crescer, pelo amor de Deus. E agora a gente vai acompanhando o Rafael, que é um menino lindo, o bebê dele, gente. É mesmo. Nossa Senhora, um beijo para Larissa, a esposa. Família Canção Nova chegando cada vez mais pertinho de você. Já me deram a placa do testemunho, mas peraí, que agora que chegou em mim. Eu quero café, por favor. Eita! Eu e a Ana Lúcia já nos servimos. Aqui o lado de lá já tomou café, agora é minha vez do café. Quero dar bom dia para todo mundo, né? Cumprimentei aqui a bancada, mas não desejo a você um excelente dia. Deus abençoe sua vida. Esse dia de feriado, talvez aí na sua casa estejam em família. Obrigada, Padre. Um prazer, Val. Deus lhe pague. Bom dia para quem está tomando café conosco, porque é tão bom a gente se encontra e tem gente que diz, eu tomo café com você todos os dias, tomo café com a bancada do Sorrindo para a Vida. Deus te abençoe. Existe sim uma graça especial reservada para você no dia de hoje. Então, tome posse do presente, das bênçãos que Deus preparou. Vamos assumir o que Deus tem para nós. Vamos viver na presença de Deus, porque isso muda toda a realidade. Assumir a vontade de Deus muda toda e qualquer realidade, porque Deus não nos deixa no prejuízo. Eu quero já mostrar a bancada e depois já desmontá-la, digamos assim, não é? Porque também quero espaço para rezar e meditar com a palavra de Deus. Mas não podia deixar de registrar a generosidade de todo o povo de Deus, Ana Lúcia e Arthur, porque vocês estão chegando hoje aqui na bancada. O povo de Deus está empenhadíssimo. Eu sei que como comunidade vocês já perceberam. Empenhadíssimos para que alcancemos nesse mês de abril o 100%. Obrigada a você que já assumiu o Pix 20
esse desafio de R$20 para alcançarmos os 100% no mês de abril. Gente, é feriado. O bacana do Pix é o seguinte, funciona mesmo no feriado. Se você tem internet... 7 segundos. 7 segundos está chegando aqui para nós a sua doação. Então já aproveite, pix.doação@cançãonova.com. Vamos ver se eu vou apontar do lado certo. Errei, é esse. O QR Code está aqui na tela para você apontar a câmera do seu celular e já fazer também a sua contribuição, tá bom? pix.doação@cançãonova.com ou através do nosso QR Code, já vá ajudando a Canção Nova. E aqui eu registro a Maria José, ela é de Rio Pomba, Minas Gerais. Rio Pomba? Pertinho de mim, Da do gente. Donizete. Terra do Padre Donizete. Isso mesmo. Chega em Rio Pomba, eu brinco, dá até para ir Sua a pé. bênção, Padre Donizete. Ele presidiu a Eucaristia hoje de manhã. Quero abraçar aqui a comunidade Menino Jesus, o grupo Mães de Joelhos, Filhos de Pé, que deixaram esse generoso aqui para nós. Eu também abraço a nossa amiga de Várzea Grande, foi a Neuza. Neuza deixou esse generoso aqui. Neuza, obrigada, tá ó, repleto. Também chegou aqui Patrícia Mendes, da Maria de Lourdes da Silva, Diadema, São Paulo. Um beijo para o povo de Diadema. Ela pediu oração, então o nosso compromisso de rezar, tá, irmãos? Padre, ela pediu Claro. pela saúde, a filha dela, Andréia, agradece a Deus também pelas graças alcançadas. E ela já disse que é por isso que ela ajuda a Canção Nova. Obrigada. Esse aqui, gente, eu acho muito legal. Porque as pessoas vão usando da criatividade. Amigo cinegrafista. Tinha azeitona e virou generosidade. Vocês acreditam? É a sócia, a Sandra Padre, do Rio de Janeiro. Ela deixou aqui, ela falou a alegria de estar na Canção Nova mais uma vez. E ela juntou as moedinhas no saquinho de azeitonas e deixou aqui a generosidade dela. Tem aqui também a Magda, de Bangu, no Rio de Janeiro, deixou uma carta bem bonitinha, Magda. Eu vou ler com todo amor e carinho. Deus lhe pague também por nos ajudar. Essa é a cartinha da Magda. E aqui eu registro, por fim, a nossa amiga Rita. Ô Rita, muito obrigada. Ela deixou assim, de Rita para Valdênia. Bom dia. Aí quem escreveu foi a Fabiana. A Fabiana, ela diz assim, ô Val, eu me chamo Fabiana, eu estou escrevendo pela minha mãe. E ela deixou aqui porque ela assiste todos os dias o Sorrindo para a Vida. Nós somos de Itatiaia, no interior do Rio de Janeiro. Minha cunhada Juliana participa do grupo de mães que oram. Ficamos sabendo que ela ia no sábado e aí nós deixamos esse generoso para ajudar a Canção Nova. E pedir para que ela entregasse para a Valdênia. Chegou direitinho, viu, Juliana? Avisa sua mãe, a dona Rita, quem conhece ela aí da cidade de Itatiaia, diz que chegou na minha mão, tá? Ela diz assim, olha, não sabemos quanto tem de moedas, mas meu pai, que já tem 17 anos de falecido, é que ele começou a juntar. Nossa, e aí, gente, que eles trouxeram. Gente, herança da família, tá? Ó, herança da família, ela deixou aqui para ajudar a Canção Nova. Aí ela contou da filha dela, Maria Eduarda, deixou aqui vários recadinhos, mas ela falou que passaram por muitas tribulações, muitas situações difíceis, inclusive com a filha dela, mas em todas elas, mais que vencedores, pela graça de Deus. Deixou aqui a bênção para todos nós da Canção Nova, nos abençoando mesmo, mas agradecendo. Minhas queridas, Deus abençoe, é assim, com a generosidade de todos, porque aí ninguém fica de fora, que nós vamos alcançar os 100%. E aí eu já trago o testemunho da graça de Deus, porque você vai entendendo o porquê da sua doação. Essas moedas, o Pix que você já está nos oferecendo, pix.doação@cançãonova.com, você vai percebendo o que a sua doação faz na vida das pessoas. E esse testemunho, ele é muito interessante, eu vou dizer assim, esta celebração, porque eu vi essa graça acontecer, minha gente. Ele diz assim, bom dia a todos. Meu nome é Renato Moreto e há 5 anos eu vivo a graça da libertação das drogas. Hoje meu coração transborda de gratidão a Jesus por tudo que Ele fez na minha vida. Foram 30 anos de dependência, sofrimento e dor. Passei por mais de 10 internações.
Vivi momentos difíceis e muitas vezes achei que não conseguiria sair daquela situação. Parecia impossível recomeçar. Tinha perdido a esperança. Em alguns momentos, eu mesmo pensei que não havia mais saída. Afinal de contas, 30 anos. Foi por meio, especialmente, do Sorrindo para a Vida, que eu comecei a reencontrar a esperança. A cada palavra, oração, os testemunhos, como o testemunho do Padre Adriano Zandoná, meu coração foi muito tocado. Aos poucos, eu fui entendendo que eu também podia ser restaurado, curado e ter uma vida nova. Com perseverança, com fé, buscando a Jesus, dia após dia, fui vencendo uma batalha de cada vez. Não foi de um dia para o outro, mas cada passo valeu a pena. Hoje completo 5 anos de libertação. E eu posso dizer com toda certeza, Jesus transforma vidas. Hoje, para a honra e glória de Jesus, faço parte de um grupo de oração, os Servos de Nossa Senhora das Graças, em São Caetano do Sul, onde continuo firme, servindo na fé e testemunhando tudo aquilo que o Senhor realizou em minha vida. E ele diz assim: se você está passando por uma luta parecida, não desista. Creia que Jesus pode reescrever qualquer história, assim como está reescrevendo a minha. Minha eterna gratidão ao Sorrindo para a Vida, que foi instrumento de luz quando eu vivia num momento de trevas, onde eu mais precisava e não podia nem deixar, onde eu mais precisava e encheu a minha vida. Mas eu não podia deixar de falar da minha mãe, uma verdadeira guerreira, com um terço na mão, nunca desistiu da minha recuperação, sempre rezando e intercedendo por mim. Obrigado a todos vocês do Sorrindo para a Vida, obrigado a todos vocês da Canção Nova, obrigado a todos vocês sócios e bancada e família. Afinal, ele disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. 30 anos. Ganhou do Padre Adriano Zandoná. Uau, que bênção. E é muito bonito o que ele falou, né, Val, no final, para pessoas que se identificam. Porque a pessoa, quando está no vício, olha, eu vou ser sincero, eu lembro quando eu era viciado em droga, depois que eu entrei no segundo coma, eu tinha 17 anos, eu achava que eu já podia morrer. Eu já tinha vivido. Eu acreditava piamente, pela tentação, por ceder à mentira do diabo, que eu tinha que morrer, que já tinha vivido, meus amigos tinham morrido. Então, olha, eu digo para você, o demônio, a tentação te seduzem, te mentem para você. Você pode vencer o vício em Deus, com a graça de Deus. Você pode recomeçar, você pode renascer. Não importa quantos anos você está no poço. Jesus é mais forte do que isso, no fundo do poço. E Ele pode tirar você daí. Ele me tirou esse irmão também. Como é o nome, Val? Você lembra? Renato Moreto. O Renato Moreto, né? E tirou tantos outros. Eu tenho visto isso e as pessoas se identificam, né, com o meu testemunho de vida, por eu também ter vivido isso. E é possível, viu? Com a graça de Deus, com vida de oração, buscando ajuda. O vício, o mal, a morte não tem a última palavra. Estamos na Páscoa. Jesus ressuscitou e com essa ressurreição Ele venceu tudo isso. Nós com Ele podemos vencer também. Essa ressurreição pode chegar até você hoje. Basta você abrir o seu coração para Deus. Renato, que testemunho maravilhoso. Lindo demais. Só pelo seu testemunho já valeria o Sorrindo para a Vida. Verdade. Hoje. Glória a Deus por sua vida. E com certeza, se Deus fez essa obra, é porque Ele tem uma missão maravilhosa para você. E, aliás, Deus tem uma missão para cada um de nós. Assumamos a nossa missão. Deus confia almas a cada um de nós. Não é só a Canção Nova ou uma obra da igreja. Cada um de nós temos essa missão de salvar almas para Deus. A começar pela nossa casa, não é? Pela nossa família. Então, que você se volte inteiramente ao Senhor e, como esse testemunho, acredite, Deus pode o impossível na sua vida. E a frase do dia tem a ver com ressurreição, Padre Adriano, como o senhor colocou. Nosso querido Pai Fundador vem dizer: Jesus não apenas morreu por você, Ele vive por você. Jesus não apenas morreu por você,
Ele vive por você. Jesus está ressuscitado. Jesus tem o poder de transformar a sua vida hoje, meu irmão, minha irmã. Jesus tem o poder de libertar você hoje, trazer você a uma vida nova. Acredite nisso, toma posse e já abra o coração. Filha, Patrícia, Coração aberto. desculpa, eu quero aproveitar para fazer o convite que eu tenho feito essa semana para você que ainda não adquiriu o curso online A Cura da Alma Feminina. Gente, estou recebendo muitos testemunhos, um curso de cura interior, de formação da identidade feminina, resgate da identidade da mulher, com oração, com 8 módulos. Adquirindo esse curso, você tem acesso por 1 ano o conteúdo para você assistir quantas vezes você quiser, aonde você quiser, e você ajuda diretamente a Canção Nova também. Eu estou brincando e dizendo que nós criamos um site para não ter erro, né? Padre Adriano Zandoná, é só você digitar isso, .org. padreadrianozandoná.org, você digita e você vai ver o botão enorme, se inscrever. Inscrevendo-se, né, você vai pagar a taxa que ajuda a Canção Nova, né? Essa é uma parceria também com o Economata aqui da Canção Nova para ajudar a missão Canção Nova. Você vai receber no seu e-mail um link, né? Você clica no link, aí você cria a sua senha, né? O seu login para você usar a plataforma, né? Vai aparecer sempre o nome da plataforma, que é Hotmart, e você ajuda a Canção Nova. Você pode dar de presente para alguém esse curso. Um CPF pode comprar até 20 cursos. Você pode dar para os parentes, para as amigas. Os homens também podem fazer. padreadrianozandoná.org. Ontem na rádio um ouvinte falou para mim, olha, homem, ele comprou 8 módulos para presentear. Que bênção. Olha, que que É isso bênção. que o senhor está fazendo convite, as pessoas estão entendendo. Que bom, que bom. A Paty, o link também está na bio do meu celular, para quem tem dificuldade. O que é a bio, gente? Quando você abre lá, vamos supor, o Instagram, perdão, do celular não, do Instagram. Você abre lá o Instagram. Padre Adriano Zandoná, membro da Canção Nova, embaixo você vai ver que está escrito link. Então é só você clicar no link e já vai abrir direto também o padreadrianozandoná.org para você fazer o curso A Cura da Alma Feminina. É isso. E todas nós precisamos de cura, né, Ana? Precisamos, Os com o homens e as coração mulheres. aberto para a cura, para a graça, para a bênção que Deus tem para você nesse dia. Vamos cantar. Eu quero estar neste lugar de amor e adoração. Vou me entregar e nada é mais importante do que estar com o meu Rei. Jesus, eu levanto meu olhar, de onde vem o meu socorro? Eu sei, meu socorro é o Senhor, não me deixa vacilar. Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. Nós escolhemos adorar, escolhemos estar aos pés do Senhor. Quem não adorar? Quem não adorar não vai aguentar. Eu sei que a luta é grande, mas a graça é maior. Joelho no chão, fé no coração. Meu filho, aguenta firme, pois em breve chegará o dia do Senhor. Obrigado, Senhor. Nos dá um coração adorador, um coração que em tudo faz a Tua vontade. Obrigado por essa linda canção, Senhor, que nos ajuda a rezar. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Vem, Espírito Santo, retirar toda a impureza, toda a contaminação maldosa, maliciosa desse mundo, do nosso olhar, da nossa mentalidade, do nosso coração.
Espírito Santo, vem falar ao coração de cada um. Que nesse momento eu diminua e o Senhor cresça. Que nós diminuamos e o Senhor haja com poder na mente e no coração, trazendo libertação e salvação. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. amém. Obrigado, Ana, linda canção, nos ajuda muito a rezar, né? Obrigada. E a Ana, em qualquer hora do dia, né? A voz dela está sempre pronta. Lá em São Paulo, na minha missa, às vezes em São Paulo, quando ela morou lá, eu parava assim, ficava olhando, né? Mas eu acordei aquecendo a voz hoje, viu? Eu Confesso. acho que ela não entendia que viu na missa olhando para ela, assim, cantando. Estava admirando. Voz linda, parabéns, filha. Vamos lá então, Mateus 5, versículo 8. Mateus 5, 8. Esse é um tema, querido, querida, que eu penso que nós precisamos voltar a falar mais. O Padre Jonas pregava tanto sobre isso, né? E a gente está arrefecendo um pouco. Sei que tem muitos temas importantes dentro do tratado, né? Daquilo que a gente chama da teologia sistemática, tudo bem, mas não podemos deixar de crer na pureza, de anunciar a pureza, de lutar e de viver a pureza, né? Hoje o padre vai falar sobre o princípio de sadia convivência, que é um princípio de vida da Canção Nova. Nós, missionários, vivemos, mas vem do Evangelho e todos somos chamados a viver, você também. Deus vai falar muito com você, tenha certeza, nessa pregação. Então, primeiro eu vou introduzir, né, a pureza cristã, esse mandamento também, essa bem-aventurança, e depois eu vou entrar naquilo especificamente que o Monsenhor Jonas nos ensina como princípio de vida. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Olha que lindo, né? Quem não quer ver Deus, né? Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Porque quem vive a impureza não consegue ver Deus, não consegue ter essa intimidade com Deus, né? O pecado, sobretudo o pecado mortal, ele constrói uma barreira, um muro entre nós e Deus. Então, a pureza, ela nos aproxima de Deus. E daí nasce o conceito de purgatório. O que é o purgatório, né? Nós católicos cremos e ensinamos e temos fundamento bíblico, doutrinário para isso, né? O purgatório é quando a pessoa morre, que ela não está em estado de pecado mortal, mas ela também não está totalmente purificada. Ensina Santo Tomás de Aquino que aquilo que não está totalmente puro não suporta estar na presença daquele que é puríssimo. Então, o purgatório vem do latim purgare, é um lugar de purificação, significa purificação, né? É um lugar de purificação pós-morte, para que a pessoa mereça o céu. E aí ela pode ficar lá por muitos anos, muito tempo, né? Depois da morte já não existe mais o tempo, como a gente entende, né? Então, isso tudo nos ensina que a pureza é necessária para ver Deus, nesta vida e na outra. E, infelizmente, a sociedade tem nos ensinado que a impureza é coisa medieval, a pureza é coisa medieval, não é mais possível viver a pureza. É sim, a pureza é vontade de Deus, a pureza é mandamento, a pureza é dom de Deus. O cristão precisa lutar para ser puro dentro do seu estado de vida. O casal vai viver a pureza dentro do casamento, guardando-se um somente para o outro, não cedendo ao adultério, a olhares impuros para com outras pessoas, vivendo a intimidade só com o esposo, com a esposa. O celibatário vai viver a pureza própria do celibato, um coração indiviso que se entrega só a Deus. O jovem que está esperando encontrar alguém, a pureza do seu momento, né? Sem se entregar a qualquer um. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos analisar essa passagem. Os bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado quer dizer feliz, né? Uma tradução possível seria feliz. Então, felizes os puros de coração, eles vão ver a Deus. E, gente, a gente às vezes se acostuma com a alegria de um churrasco, às vezes a gente se acostuma com a alegria de uma boa comida, de um passeio, de ter uma coisa que você gostaria de comprar e conseguiu, que legal. Às vezes a gente se acostuma com a alegria de uma boa convivência, às vezes a gente se acostuma com o prazer venéreo, o prazer que vem do pecado, o prazer que vem do uso ilícito do corpo. Mas eu digo para você, não existe alegria maior do que ver a Deus, do que possuir, no bom sentido da palavra, possuir a Deus, do que viver a intimidade com Deus. Então, a pureza
Às vezes a gente está acostumado muito com o prazer carnal, né? Mas o prazer da intimidade com Deus, a bem-aventurança, né? A felicidade da intimidade com Deus supera qualquer outra felicidade. Eu digo da minha própria história. Quem diz que usar droga é ruim, que você não sente corporalmente nenhum prazer, está mentindo, porque senão a pessoa não se vicia. Você sente aquela brisa, né? Você dá aquele grau, você fica muito louco, tal. Ou você vivendo um pecado carnal, você sente aquele prazer. Só que esse prazer, ele é ínfimo, ele é muito pequeno comparado à alegria, ao prazer de viver a intimidade com Deus. É fonte de alegria. Eu lembro que eu tinha experimentado todas as alegrias que o mundo oferece, né, na minha vida pregressa, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, tive o meu encontro pessoal com Jesus, na hora eu disse, eu não quero mais nada disso. Gente, eu era namorador, eu era bagunceiro, eu era de festa, quase fui pai novo, mas quando eu experimentei essa bem-aventurança da amizade com Deus, a amizade com Deus, nada supera, não existe alegria que se compare a sentir Deus, a viver sendo amigo, amiga de Deus. Então, a pureza é um caminho para ser amigo de Deus. E a palavra que Mateus usou, né, do grego kataroi, né, daí vem a palavra cátaro, né, bem-aventurados os puros, kataroi, do grego significava limpo, purificado, sem mistura. Ou seja, o puro é aquele que não está dividido entre Deus e o pecado, mas que faz uma decisão por Deus. Toma uma decisão por Deus. Na linguagem bíblica, a pureza significa o coração limpo, intenção reta, amor ordenado. E a impureza, ela justamente desordena o amor. Olha, eu vou dizer para você, existe uma lei espiritual linda. São João Paulo II discorreu sobre isso nas catequeses, sobre a teologia do corpo com maestria. Ele dizia que existe uma lei. O ser humano foi criado para amar. Todas as vezes que você não ama e não é amado, você entra em crise de sentido. Você questiona a sua existência. Aí vem depressão, aí vem tantas coisas, né? Porque você foi feito para amar. E São João Paulo II explicava nas catequeses sobre a teologia do corpo que o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é a instrumentalização. Quem ama, serve. Quem não ama, usa. O contrário do amor é usar. Você não foi feito para ser usado, você foi feito para ser amado. Você não foi feita para usar, você foi feita para amar. Todas as vezes que a gente sai desta lógica, nós entramos em crise e o vazio só vai aumentando. Quantas pessoas, sentindo essa necessidade de ser amado, oferece-se como um objeto para ser usado e o vazio só aumenta e o buraco só aumenta. Deus te chama à pureza. Deus te chama a ser todo dele, no seu estado de vida. Mas eu sou casado, então não posso mais ter intimidade com a minha esposa? Não pode, mas dentro do seu estado de vida, você tem que viver a pureza, respeitando a sua esposa, não usando. O amor não usa, o amor respeita. Onde não há amor, não há respeito. Onde há respeito, há amor. Às vezes você é até casado, mas você usa a sua esposa, o seu esposo, como um instrumento de validação, um objeto para te dar prazer momentâneo. Prazer não é um fim, ele é um meio. O contrário do amar é usar. Não use, ame. O ser humano não é algo para ser usado, ele é um mistério a ser respeitado, a ser revelado. Eu disse isso nesse curso, A Cura da Alma Feminina, online, né, que o padre está fazendo, que a mulher, ela não é um objeto, ela é um mistério a ser revelado, respeitado e reverenciado, né? Então, veja bem, a pureza não é para poucos escolhidos, a pureza é um caminho que Deus chama todos a viverem, né? Não importa o seu passado, não importa as suas lutas, quantas quedas aconteceram, confesse-se, busque. A pureza é a vocação de todo cristão. Hoje ninguém consegue viver a pureza, muita gente diz, isso é uma mentira cultural. É possível viver a pureza e o Espírito Santo continua chamando homens e mulheres para viverem a pureza. Alguns no celibato, como eu que sou padre. Todos temos lutas, mas a pureza, a amizade com Deus, ela preenche a gente, sabe?
E nós vivemos uma cultura, infelizmente, que banalizou o corpo, né, gente? Erotizou as relações. Todas as relações são eróticas. Transformou as pessoas em consumo, né? O mundo diz, ó, siga qualquer desejo, se você sentir vontade, faz o que você quiser. Prazer é liberdade, limite é repressão, mas não é por aí. Olha, a gente vive num tempo em que a relação, por exemplo, entre o homem e uma mulher foi ferida. Entre o homem e mulher, né? Pelo abuso, pela banalização, pela desconfiança. Mas Deus não criou no início homem e mulher assim. Deus não criou homem e mulher para uma relação de manipulação ou de impureza. Deus criou para comunhão, para ajuda mútua. Eva foi criada, está lá, Ishá, né, do aramaico, do hebraico, dizendo que ela é uma complementar, a mãe dos viventes que complementa. Então, homem e mulher foram criados para viverem em comunhão, se complementarem, não para instrumentalizarem um ao outro, né? E quando, infelizmente, o nosso coração foi sendo machucado e saímos do projeto original de Deus. Porque se você olhar para o Gênesis, né? Nós vemos lá em Gênesis 1, não precisa ler, só estou citando, a partir do versículo 27, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, como imagem dele e para resplandecer a imagem dele. Então, antes do pecado original, eles viviam nus e não percebiam, não tinham malícia, eles não instrumentalizavam um ao outro, eles viviam sim a intimidade, mas com respeito, sem banalização. Depois da queda original, né, começou o quê? A vergonha pela nudez, a malícia. Antes tinha diferença entre homem e mulher sem rivalidade, nudez sem malícia, comunhão sem posse, proximidade sem malícia, impureza. Mas depois da queda começou o quê? O domínio, a cobiça, a sedução manipuladora, a desconfiança, eles com vergonha, porque estavam nus. Então a impureza é uma consequência, sabe, do pecado original, da desordem que nós trazemos pelo pecado original. Mas o projeto original de Deus não era esse. O projeto original de Deus é que homens e mulheres se respeitem, se amem, se vejam não como objeto. A mulher não pode ver o homem como um objeto de validação, mas como um mistério, como um irmão, né? Como uma pessoa que Deus criou, que precisa ser honrada. O corpo não foi feito para ser usado, mas para ser glorificado, como está lá em 1 Coríntios, né? Templo do Espírito Santo. O homem não foi feito para ver a mulher como um objeto, como um troféu, mas como um mistério a ser respeitado. E olha o que o Padre Jonas disse nos nossos documentos, lá no Estatuto Semente, número 111, ele disse o seguinte, que esse é um diferencial, um dom da Canção Nova. Esse princípio de vida da pureza, né, entre homem e mulher vivendo juntos na Canção Nova, a sadia convivência, é algo muito precioso para o nosso carisma, muito precioso ao Padre Jonas, aos nossos cofundadores, né? E olha o que o Padre Jonas disse. Na Canção Nova, desde o início, Deus nos deu a graça de experimentar a riqueza, veja bem, a riqueza, do masculino e o feminino vividos juntos. Homens e mulheres vivendo juntos, trabalhando juntos, juntos realizando o carisma Canção Nova, se aventurando juntos na missão. É uma riqueza, o masculino e o feminino vividos juntos numa sadia convivência. É uma riqueza. Olha o que o Padre Jonas está dizendo. Para a igreja e para o mundo de hoje, isto é um vigoroso sinal. Com simplicidade e gratidão aceitamos viver esse desafio. O Padre Jonas sabia que era um diferencial, né? Está aqui nos nossos documentos, no Estatuto Semente, né? O Padre Jonas sabia que era um sinal para a igreja, porque tinham congregações de homens, congregações de mulheres, mas na Canção Nova os homens e as mulheres vivem juntos, não tem separação, né? E chamados a viver essa sadia convivência, a pureza do respeito, da admiração, do elogio, né? Sem malícia. Tão bonito, às vezes, as irmãs, né, na Canção Nova dizem, muitas dizem, sem medo. Nossa, padre, essa roupa ficou bonita no senhor, essa cor combinou. E nós dizemos também, né? Eu aprendi, eu tenho 2 irmãs e muitas mulheres na minha família, então eu aprendi desde novo, com muito carinho, respeito, né, mais valor, perceber, às vezes meio no empurrão, quando era mais novo, né? Não é muito natural no homem, sou sincero, mas as minhas irmãs, olha, a outra falava, né? Você viu o cabelo da outra, tá bonito, ela fez isso, ela fez aquilo. Então eu comecei a perceber e elogiar. É tão bonito quando você pode, com liberdade, né, elogiar uma irmã. E a pureza, a amizade entre homem e mulher é tão saudável. O Padre Jonas percebeu isso, porque isso cura a gente. No mundo de tanta malícia, no mundo que às vezes a gente se relacionou instrumentalizando, sendo instrumentalizado, usando, né? Sendo usado. Quando você tem uma irmã casada, solteira, jovem,
que não te oferece o perigo que eu quero dizer assim, da malícia, da impureza. Isso é tão bom. O coração da gente descansa. Olha, eu preciso dizer, eu sou padre aqui na Canção Nova, sou um padre jovem, e eu preciso dizer que as meninas da Canção Nova dão um show de respeito, sabe? Eu, como sacerdote, me sinto muito respeitado aqui, muito amado. Como as meninas, todas elas chegam na gente, você acha que elas chegam falando assim, ô Zandoná? Não, elas falam assim, bênção, padre, né? Às vezes você até cansa, Deus abençoe, Deus abençoe. Não vontade de gravar a voz da gente, Deus abençoe, e só soltar, né? Deus abençoe. Deus abençoe. Toda menina, e os meninos também, óbvio, mas as irmãs da Canção Nova, elas chegam na gente, né? Não chamam, as meninas não te chamam, me chamam de você, tá? Não porque eu seja mais velho, e não sou, com todo carinho, né? Mas muito mais velho, estamos aqui, mas acho que todos também, só o Arthur, irmão, nosso o Arthur, bebê. que é o nosso bebezinho, né? Bebezinho que já é pai, então quer dizer que até o nosso bebê é pai, sinal que a gente está ficando velho, né? Mas nós somos da mesma idade, mas elas me chamam de senhor. É, o senhor. A Ana, todas, a Val, sua bênção, padre, o senhor está bem, o senhor está cansado. Nossa, é muito bonito. E às vezes a gente, não por mal, mas na correria, às vezes você até esquece quem você é, né? Mas na Canção Nova, as minhas irmãs estão sempre me lembrando. O senhor está bem, padre? Sua bênção. É tão bonito, tem padre que não gosta de dar bênção. Eu acho lindo, né? Eu acho lindo. Os funcionários, os colaboradores aqui da Canção Nova, todos, desde a limpeza aos motoristas, sua bênção, padre. As meninas, aqui na Canção Nova, as minhas irmãs, eu digo para você, elas dão um show. Eu sou muito feliz de ser aqui. Às vezes eu encontro padres de paróquias que me contam algumas coisas, eu falo, Jesus, que bênção. Com todo respeito, tem muita gente santa, mas tem muita gente desequilibrada, marcada também pelo pecado, né, gente, por experiências ruins nessas áreas. Mas eu digo para os padres, nossa, a Canção Nova é um oásis nesse sentido. Temos casas de meninas vizinhas ali minhas. Ontem tem uma academia interna aqui na Canção Nova, onde eu estava, encontrei as irmãs, todas vestidas com muita decência, sabe, muito pudor. Isso é muito bonito, é uma riqueza para o mundo que a gente vive aqui, para a igreja. O Padre Jonas continua, número 112. O nosso primeiro chamado é viver em comunidade. Presta atenção nisso agora. Todos têm necessidade do amor puro de seus irmãos para o seu equilíbrio afetivo. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu era gurizão, entrei na Canção Nova jovem, relativamente jovem, fui muito precoce, vivi tudo muito jovem na época, e eu lembro que eu lia isso aqui e me deu um nó na cabeça. Isso lá em 2003, acho, 2004. Eu tenho necessidade. Então, não é que é bom eu ter amizade com as meninas, não é que é bom somente eu ir um dia na casa das meninas, né, tomar um café. Não, eu tenho necessidade do amor puro delas, para o meu equilíbrio afetivo como homem, como padre. Você, Arthur, nós temos necessidade do amor puro, né, dos nossos irmãos. Que coisa linda, né? Nós passamos a ceia de Ano Novo juntos, né, Arthur? Na casa do Guilherme, e eu via como, mesmo o Arthur casado, ele tem uma comunhão íntima com a sua esposa, óbvio, que não vai ser como a comunhão que ele tem comigo ou com outros irmãos de comunidade, mas eles lá casados, não fechados, lá, eu, padre, mais 2 casais, comendo juntos, passando a ceia de Ano Novo, né? E conversando, e como a partilha deles fez bem para mim, como a minha partilha fez bem para eles, né? Eles perguntavam algumas coisas, e não é aquela coisa, o padre lá em cima e o leigo lá embaixo, não, nós somos irmãos. Claro, eles têm um respeito, mas eles não tinham medo de falar comigo, e de perguntar, e de partilhar, né, algumas coisas, e ele, a esposa dele, linda, um casal jovem, né, bonito, partilhando e vivendo junto, né? Você vê os sacramentos, o Guilherme também, com a sua esposa Alice, que são queridos, e tinha outro casal, acho que era a Dani e o Tiago, né? Então, 3 casais e um padre, a gente conversando. Então, a gente tem necessidade do amor puro dos nossos irmãos, para o nosso equilíbrio afetivo. O Padre Jonas, ele mesmo falava em algumas pregações, que às vezes ele escrevia uma coisa, que ele olhava depois ali e falava, quem escreveu isso aqui? Não fui eu, não pode ter sido. Tanta unção que o Espírito Santo deu a ele, né, ele queria dizer. Claro que ele era muito capaz, mas ele percebia que tinha uma inspiração além dele. Então, o padre continua. Por isso, todos temos necessidade do amor puro dos nossos irmãos. Por isso que a amizade entre homem e mulher em pureza, a amizade entre 2 homens em pureza, né, vivendo a pureza, é essencial para a nossa cura, para o nosso equilíbrio. Por isso, todos somos chamados a viver em nossa comunidade. Todos que somos chamados a viver em comunidade, somos chamados também a viver a castidade dentro do seu próprio estado de vida. Lindo demais isso aqui, né? Se eu estivesse pregando lá no Rincão, eu ia pedir, vamos aplaudir.
porque é lindo demais. E isso aqui é possível, e é lindo, gente. É o diferencial da Canção Nova, como a gente tem essa beleza aqui, como nós somos chamados a viver isso aí fora também, em qualquer lugar. Nós somos chamados na igreja a ter paróquias santas, a respeitar. Homens, vejam as mulheres com respeito, né? Mulheres, vejam os homens com respeito. Se você tem a vocação para casar, não é para você sair atirando para todo lado, pelo amor de Deus. Viva com pureza, né? Relações santas são necessárias, são possíveis. E quando Deus começa a reinar no coração, o amor começa a encontrar ordem, né? Porque muitas vezes o pecado na área da afetividade, da sexualidade, nasce como uma desordem do amor, as carências, né? Sabe? E é tão bonito quando a gente descobre que homens e mulheres podem conviver com pureza, podem trabalhar juntos com santidade, podem servir juntos com maturidade, né? Onde a graça de Deus começa a reinar, a desordem vai perdendo a sua força, né? E olha, quando homens e mulheres se encontram em Deus com pureza, nascem amizades verdadeiras, nasce colaboração fecunda, nasce respeito, alegria limpa, né? Testemunho para o mundo. O mundo está cansado de relações tóxicas, pesadas. O mundo precisa ver relações redimidas, né? Eu falei que lá depois do pecado original, a relação entre homem e mulher se perverteu. Começou o abuso, começou a dominação, começou a impureza. Mas isso até o quê? Até a encarnação do Verbo e a redenção. Cristo morrendo na cruz e ressuscitando, redimiu novamente a relação entre o homem e mulher. Então, pelo batismo, nós fazemos parte, assumimos essa redenção, vivemos, só que a gente precisa lutar porque as consequências do pecado, a tendência ao mal continua em nós. Precisamos lutar para manter a nossa sexualidade, afetividade, relacionalidade redimida. E agora eu quero trazer algo muito bonito nesse sentido, que o catecismo da Igreja Católica nos traz, que é fonte de tudo que a gente crê. Cristão, católico, precisa ler, precisa conhecer o catecismo da igreja, é muito bonito, muito profundo. Eu estou até lendo, explicando o catecismo nesse ano inteiro, depois você descobre lá, catecismo em um ano, o padre está lendo e explicando na internet. Número 2520. O batismo confere àquele que o recebe a graça da purificação de todos os pecados. O batismo concede isso. Mas o batizado deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas, que continuam em nós. Com a graça de Deus, ele vai gradativamente alcançando a pureza de coração, pela virtude e pelo dom da castidade. Pois a castidade permite amar com um coração reto e indiviso. Quem não luta para viver a castidade não ama, só quer usar, abusar, não consegue amar. É dominado por instintos cegos, né? Depois, pela pureza de intenção. É preciso lutar, o catecismo está dizendo, para viver a pureza de intenção, que consiste em ter em vista o fim verdadeiro do ser humano. Com uma atitude simples, o batizado procura encontrar e realizar a vontade de Deus em todas as coisas, sobretudo nos seus relacionamentos. É preciso lutar pela castidade com a pureza do olhar, o catecismo diz, exterior e interior, pela disciplina dos sentimentos, pela disciplina da imaginação. Olha só, a gente vai ser puro buscando a pureza do olhar, não olhar com impureza, com cobiça, não olhar de todo para qualquer um que está despido, né? Buscar a disciplina dos sentimentos, ordenar os sentimentos pela oração, disciplina da imaginação. Muitas vezes o pecado da impureza começa na imaginação, que não é disciplinada pela oração, pela graça. Santa Teresa dizia, a imaginação é a louca da casa. Lutar pela pureza, continua o catecismo, pela recusa de toda complacência nos pensamentos impuros, que tendem a desviar dos mandamentos divinos, cuja vista desperta a paixão dos insensatos. Então veja bem, lutar pela contracomplacência dos pensamentos impuros. Vem um pensamento impuro, combate, não alimente. Depois tem uma citação aqui de Santo Agostinho, do livro Confissões, no capítulo 6, número 11, que Santo Agostinho, eu não vou ler todo, mas Santo Agostinho dizia que ele pedia muitas vezes a graça da pureza e ele não conseguia. Aliás, que ele lutava, muitas vezes com as forças dele pela pureza e ele não conseguia. Mas quando ele começou a ir diante de Deus e reconhecer, Senhor, eu não consigo ser puro, me dá a tua graça, Deus infundiu uma força nele tão grande que ele conseguiu viver isso. Então Santo Agostinho, essa citação de Santo Agostinho que está no final desse número diz que a gente precisa lutar, mas também pedir a graça de Deus e reconhecer o nosso limite, de não conseguir viver sem a graça dele. Mas aqui o catecismo diz que é preciso uma luta pela pureza.
luta com a pureza de intenção, né? Luta com a pureza do olhar, lutar para ser puro no olhar, exterior, interior. Disciplina dos sentimentos através da oração, do jejum, da mortificação. Disciplina da imaginação, através de boas leituras, através de evitar séries com conteúdos impuros. Às vezes você não consegue viver a pureza porque você está alimentando a impureza. Assistindo séries com conteúdos impuros é normal, não é normal. Ouvindo músicas, lendo literaturas impuras. Você não vai conseguir fazer a vontade de Deus, que é a pureza, se você continuar alimentando isso. Olha o número 2521 do Catecismo. A pureza exige o pudor. Esta é uma parte integrante da virtude da temperança. O pudor preserva a intimidade da pessoa. Consiste na recusa de mostrar aquilo que deve estar escondido. Ou seja, a pureza exige o pudor, não usar roupa indecente. Porque você não tem que revelar o que deve ficar escondido. Você está revelando para o outro o que você deveria mostrar na intimidade para o seu marido, para o seu cônjuge, não para todo mundo. E eu digo para você, filha, como padre, mas como homem, todas as vezes que você posta uma foto sensual de biquíni, nós homens que temos uma tendência mais instintiva, nós tivemos automaticamente, é um mecanismo cerebral, como um objeto. Cerebral. Se você está mostrando demais o seu corpo, o homem não vai conseguir prestar atenção nas suas virtudes, na sua beleza interior, na sua inteligência, porque é um gatilho que descarrega cortisol dentro da gente, né? E você fica hiperventilado e você fica pronto, né, para procriação, né, vou dizer, o instinto ancestral. Então, quando você não tem pudor e se mostra demais, você não vai estar atraindo pessoas que te amam, as pessoas que querem te usar. Que tipo de homem você espera atrair no seu perfil do Instagram quando você posta foto de biquíni? Não são pessoas que vão te tratar como uma mulher que precisa ser amada e respeitada, mas que querem te ver como objeto. Que estão sendo estimulados não pelas suas virtudes, não pela sua alma, mas que querem usar o seu corpo. E se você se relaciona com uma pessoa dessa, o dia que você engordar, o seu corpo não tiver mais o que ele quer, ele te descarta. Porque ele não casou com você, ele casou com o teu corpo, não casou com a tua alma. Casou com o teu corpo. E quem tem um pouquinho mais de janeiro, quem é um pouquinho mais velho, sabe que a beleza, a jovialidade, o vício do corpo tem prazo de validade. Chega uma hora que não é do mesmo jeito e não vai ser. Então, pudor, preserve a sua intimidade, não mostre para o outro que deve ficar escondido. O pudor está ordenado à castidade, exprimindo a sua delicadeza. Orienta olhares e gestos em conformidade com a dignidade da pessoa. Por que você não tem que mostrar tudo? Porque você é digna, você não é um objeto. Você é digno, você não é um objeto. E às vezes, você usando certo tipo de roupa, você está levando pessoas que estão lutando pelo pecado, contra o pecado, perdão, a pecarem. Você está sendo um instrumento do inimigo para destruir pessoas. E há uma beleza na castidade, não é repressão, é colocar as coisas na ordem certa. Talvez você buscou amor em tantos relacionamentos, com tantas pessoas se mostrando e dizendo, eu vou viver o que eu quero, e só está machucado teu coração, parecendo um queijo suíço, perfurado, uma carência, um vazio. Quanto mais você buscou amor, mais você foi usado. Deus te chama hoje a voltar à pureza. Ele tem um amor puro pronto para te curar, para preencher esse vazio e ordenar as coisas dentro de você. Talvez você está vivendo um desequilíbrio afetivo sexual, relações que não são o que Deus quer, contra a vontade dEle. Mas o Senhor te chama a voltar à pureza, a entregar-se à beleza da pureza. E veja bem, Jesus, ele viveu uma pureza no Evangelho que foi revolucionária. Ele acolheu mulheres, escutou, dignificou, curou e enviou, numa época que não existia essa interação com uma mulher, a não ser a interação objetal, sexual, de usar e descartar, né? Então Jesus, ele conversou com a samaritana sem malícia, defendeu a mulher adúltera, né, sem conivência com o seu pecado, permitiu que mulheres o acompanhassem como discípulas, né? Ele apareceu primeiro a uma mulher, né, ressuscitada, Maria Madalena. Então Cristo mostra que a verdadeira santidade não teme a presença do outro, né? Teme o pecado, mas vive essa relação, né? Entendendo que o outro não é objeto, é um mistério, né? Então, quando olhamos para alguém sem esse olhar purificado de Cristo, seja um homem ou uma mulher, apenas pela aparência, pela utilidade,
de nos dar prazer momentâneo, olhamos impulsionados pela carência afetiva, pela atração somente, começamos a perder a pureza interior, né? A pureza começa no olhar redimido, no ver o outro como filho de Deus, como templo do Espírito Santo. Alguém que não é um objeto, mas alguém que tem uma história, que tem dores, que tem uma vocação, que tem dignidade. Eu preciso ver o outro como Jesus o vê. Jesus nunca reduziu ninguém a um desejo, o olhar dele elevava a dignidade, né? Contemplava. Quem aprende a contemplar Deus no outro, não precisa possuir, usar e depois descartar, né? Então é preciso tratar o outro como irmão, mudar a forma de enxergar, né? Quando eu vejo uma mulher apenas como uma possibilidade de prazer, o meu coração adoeceu. Mas quando eu vejo uma mulher como irmã, filha de Deus, né? O coração entra na lógica de Deus, da pureza. Quando se vê um homem apenas como um instrumento de validação, né? A mulher vê assim, o coração adoeceu. Mas quando se vê o outro homem, a mulher como irmão, como irmã, como filha de Deus, o olhar se purifica, passa por Jesus, né? Na igreja primitiva, gente, isso era muito comum. Os homens e as mulheres, né, eles se viam como irmãos, eles trabalhavam juntos. Na igreja primitiva tinha casados, solteiros, viúvas, celibatários, e viviam nessa pureza. E é o que a gente é convidado a viver, né? Olha, já estou caminhando para o final. Só trazendo algumas contribuições aqui de alguns doutores da igreja sobre esse assunto. São Jerônimo dizia que para viver a pureza nós precisamos da disciplina dos sentidos, que protege a alma, como o padre disse antes, né? Aqui cabe um bom jejum, uma boa mortificação dos olhos, não ver mais aquelas séries, não ouvir aquele tipo de música, não usar aquele tipo de roupa, não seguir aquela pessoa que fica se expondo de maneira obscena na internet, sair de alguns grupos de WhatsApp, né? Então, disciplina dos sentidos. Depois São Jerônimo complementa, doutor da igreja, o olhar sem vigilância abre portas para o mal. O olhar redimido, governado pela graça, gera paz, né? Cuidar dos olhos, cuidar da maneira como a gente olha as pessoas. Também buscar a pureza da intenção, né? São João Crisóstomo falava disso. É bem interessante. O que é a pureza da intenção? Às vezes, a gente chama de caridade, o que no fundo é carência. Eu vou me relacionar com aquela pessoa, vou dar mais atenção para ela. Não é caridade, é carência sua e dela. É carência se alimentando, né? Dois carentes. Onde vai dar isso, gente? Não vai dar certo. Talvez não termine num ato de impureza, mas é um relacionamento doente. O relacionamento maduro, ele é livre. Ele ama, mas não aprisiona, né? Então, perguntar, por que eu me aproximo dessa pessoa? O que tem dentro de mim, né? Para servir ou para usar? Para amar ou para preencher um vazio? Buscar essa pureza da intenção, né? E também, a gente precisa cultivar a fraternidade, né? Claro, se você ainda não está preparado, busque cura interior, busque direção espiritual, né? Então agora, padre, eu vou viver amizade com as meninas todas do grupo, vou levá-las lá em casa para a gente assistir coisa junto. Não, você não está preparado. Também não é. E outra coisa, isso aí não é fraternidade, isso aqui é imprudência, né? Homem é homem, mulher é mulher, a gente sente as coisas, então tem que evitar, tem que honrar alguns limites, né? Algumas distâncias são sim necessárias, porque não é assim que virou bagunça, né? É a fraternidade, mas também com esse limite respeitoso, né? Mas se você não está preparado, é isso que eu quero dizer ainda, então se abstenha um pouco, mas depois vá se abrindo, porque o amor puro da sua amiga do grupo de jovens, de uma mulher que busca Deus, ele vai curar em você o que o amor impuro de outras mulheres causou, né? Ou que o seu amor impuro causou em você mesmo. Então, cultivar a fraternidade, né? Mas também em ambientes santos, né? No qual as pessoas estão buscando Deus, porque senão também não dá certo, né? Tem que ser pessoas que veem a pureza como uma virtude, um valor. Outra coisa também, para a gente viver relacionamentos puros e saudáveis, é a verdade, gente. Porque o pecado, o adultério, a fornicação, eles moram na indecisão. A indecisão, o incerto é o território por excelência do diabo. Você é casado? Mais ou menos. Ou você quer viver a pureza? Vamos ver. Não, verdade, a pessoa se aproximou de você, ela está avançando. O que você quer comigo? Olha, meus sentimentos, eu quero ser um homem santo, eu quero ser fiel à minha esposa, eu estou me guardando para a pessoa certa. Verdade, dizer
Não ficar cultivando essa incerteza, vamos ver esse flerte escondido, mas velado e desvelado. Não, verdade, olha, o que você quer comigo? Esse relacionamento nosso não está bom, se continuar assim vai dar errado. Mesmo se houve uma queda, às vezes acontecem quedas, infelizmente. O santo não é definido pela queda, mas pelo recomeço, como eu disse. Então, se aconteceu a queda, se levantem, se confessem e diga para aquela pessoa. Às vezes acontece até entre amigos. Vou ser sincero, depois que acontece uma queda entre amigos, você nunca mais vai ser amigo daquela pessoa da mesma forma, não dá. Vocês já cruzaram um limiar, uma linha, e agora vai ter que ter uma distância. Então, olha, nós chutamos o balde, eu pisei na bola com você, você pisou comigo, mas agora, vamos manter uma distância? Eu quero ser fiel, você quer ser fiel, vamos manter uma distância? Porque senão nós não vamos ser fiéis. É que eu quero conversar. Meu amigo, vai conversar com um terapeuta, você não vai conversar com a pessoa que você saiu. Isso é conversar com o padre na confissão, isso é carência enrustida. Né? Isso é desejo desordenado que você está dando outro nome. É que eu preciso, me faz bem conversar com a pessoa. Não, dá nome para as coisas, seja verdadeiro. Estou com vontade de sair com aquela pessoa de novo, foi bom, carnalmente falando, mas eu vejo que não é o que Deus quer e não é pureza e eu vou evitar. Você está entendendo? É mudar a lógica, é ser verdadeiro, é dar nome às coisas. E também nesse processo de viver a pureza, é preciso investir na cura interior, né? Buscar um caminho de cura interior. Por isso esse curso da cura da alma feminina é muito importante. Convido você a adquirir, a fazer, se inscrever, né? Ajudando a Canção Nova e se ajudando, porque muitas vezes a impureza não nasce da malícia, mas nasce da carência afetiva, do amor desordenado, da fome de amor, da necessidade. Às vezes a pessoa busca no prazer a validação, acolhimento, consolo, fuga da dor, preenchimento da solidão, né? Mas não funciona, porque se você tenta curar uma carência no pecado, você vai sempre sair mais vazio do que você entrou. Então, buscar também a cura interior e, sobretudo, né, a vida espiritual. Como eu disse, o jejum, eu disse as penitências, mas a visita ao Santíssimo, o rosário, a adoração, a oração diária. É a oração que nos dá a graça de viver a pureza, né, de viver a sadia convivência. Enfim, é isso, mais um tesouro que o Padre partilha com você, dos nossos documentos aqui internos da Canção Nova, também do Catecismo da Igreja Católica, da Palavra de Deus. Gente, é possível, é vontade de Deus, não importa quão longe você foi, não importa quanto você se machucou outras pessoas, talvez você até uma pessoa líder na igreja, pisou na bola, mas não é porque você pisou, que você foi cafajeste uma vez, né, que você tem que ser sempre, não. Busque a confissão, chegue na pessoa e diga, acabou, eu errei, mas não vou continuar errando. Eu te instrumentalizei, mas não vou. E distância, né, para recomeçar do jeito certo. Enfim, é um pouco disso. Eu tenho certeza que as minhas irmãs e meus irmãos aqui teriam muito para partilhar sobre isso, de curas que viveram, através do princípio, né, da sadia convivência, de momentos lindos que viveram. Mas o nosso tempo é curto, né? Vamos rezar e vamos também entregar o nosso coração a Deus pedindo esse dom, essa graça. Rezando, clamando ao Senhor, sejamos puros de coração, porque queremos ver a Deus. Em meu pensar, em meu sentir, quando eu falar, na hora de decidir, em todo o meu proceder e acima de tudo, vivendo a dor e o sofrer, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais, ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada, ou santos ou nada mais. Todos nós precisamos do amor puro dos nossos irmãos. Padre Jonas trouxe essa grande verdade para nós nessa manhã. E esse programa de hoje, eu tenho certeza que está sendo um instrumento de cura profunda para muitas pessoas.
porque existe uma cultura da morte que quer destruir a pureza no meio dos filhos de Deus. E Deus está restaurando, Deus está reconstruindo pessoas hoje totalmente feridas na área da sua afetividade, da sua sexualidade. Como o Padre Adriano nos trouxe, quem ama serve, quem não ama usa. Muitas mulheres, muitos homens acompanhando agora que foram usados, que foram machucados profundamente. Mas Deus tem o poder de te restaurar. Ele já está fazendo essa obra nova nesta manhã. A partir aqui de pessoas que trabalham conosco, eu sinto isso fortemente. Pessoas que viveram experiências impuras, dolorosas na área da sua afetividade, da sua sexualidade, mas o nosso Deus é poderoso, o amor de Deus pode restaurar todas as coisas. E isso que nós vivenciamos aqui dentro da comunidade não é só para nós, esse tesouro não é só para nós. Por isso estamos partilhando hoje com você. É possível sim construir uma história nova, viver uma história nova na área da sua afetividade, da sua sexualidade, meu irmão, minha irmã. E a pureza, ela é revolucionária. E Deus quer que essa pureza hoje alcance muitos corações. Porque através do retorno a essa pureza, através da castidade, que você vai revolucionar a sua vida e a vida de muitas pessoas ao seu redor. Deus está falando com você, homem, que usou de muitas mulheres e que agora bateu um arrependimento profundo aí no seu coração por tudo que você fez usando dessas mulheres. É claro que você vai buscar sim a confissão, mas você também vai orar por elas. E a partir de hoje, dessa data, 21 de abril de 2026, você vai construir uma história nova na sua vida e você vai levar cura ao coração de muitas mulheres que você conhece, no seu ambiente de trabalho, mas também onde você vive, onde você mora, meu irmão. E você que vive, está no adultério hoje, Deus falou com você. Essa pregação foi um verdadeiro baque na sua vida, emocional, espiritual. E você até pensava, eu não vou conseguir, até hoje eu não consegui. Você sozinho não consegue. Nós da comunidade Canção Nova sozinhos não conseguimos. Mas com a graça de Deus, com o auxílio da Virgem Maria, aquela que é virgem toda pura, nós conseguimos. Com a Eucaristia, com a confissão, nós alcançamos essa graça sim, com a palavra de Deus. E Deus quer isso para você, meu irmão, minha irmã. Como é bom viver a pureza, como é bom viver a castidade. E Deus quer isso para todos nós, como o Padre Adriano bem lembrou nesta manhã. E a pureza começa com o olhar. Como está o seu olhar hoje? Seu olhar está doente? Peça a Deus, cura o meu olhar, Senhor. Purifica meu olhar. E o Senhor está tocando muitas mulheres que têm um olhar de sedução. Você seduziu muitos homens com o seu olhar. E a partir disso você levou muitos homens à queda. Mas agora Jesus, com o sangue poderoso dele, está lavando os seus olhos, está purificando você de espíritos de sedução. Deus está libertando você agora de espíritos de sedução, através dos olhares sedutores, mas também, como o Padre bem lembrou, através das suas roupas, das suas vestimentas. Quantos homens você levou a pecar? Através do seu comportamento, das suas roupas. Mas Deus hoje está curando e libertando você, minha irmã, e você também, meu irmão, desses sentimentos. Vai pedindo, Senhor, purifica os meus olhos, purifica, Senhor, o meu olhar, purifica, Senhor, os meus sentimentos, purifica, Senhor, as minhas atitudes, purifica o meu jeito de me vestir, Senhor. Vai pedindo e vai desejando, eu quero, Senhor, eu quero viver essa experiência que o Padre Adriano pregou agora, que a Canção Nova vive entre os seus membros, casados, solteiros, celibatários, padres. Se lá eles vivem, eu também quero viver. E Deus vai lhe conceder essa graça, meu irmão, minha irmã, de viver a castidade, de viver a pureza, de esperar a pessoa certa, de viver a sexualidade dentro de um matrimônio. É possível, é possível. E Deus vai lhe dar a graça. Maria,
O Senhor está implantando em nossos corações até. Mas amor à virtude, amor à virtude, amor à pureza, a começar em nós. Mas também esse amor à virtude da pureza, o Senhor derrama sobre todos aqueles que acompanham agora o programa. Eu agradeço a Deus por isso, porque este testemunho de sadia convivência é para nós, mas era para todos nós que somos filhos e filhas de Deus. O Senhor semeia porque é dom também, é graça também. Então permita que o desejo cresça no seu coração, o desejo de ser puro, ser pura, de dizer eu quero, Senhor, eu aceito esta virtude na minha vida, eu aceito viver em conformidade com a Tua palavra, eu quero viver esta bem-aventurança, eu quero viver esta felicidade, porque é isso que a palavra nos garante. Felizes os puros. E o Senhor derrama a felicidade. Muitas pessoas estavam tristes porque a malícia faz isso conosco. O Senhor quebra amargura, tristeza, solidão. Muitas mulheres que se sentiam rejeitadas, mal amadas. Mas agora você faz uma profunda experiência do amor de Deus. Deus te ama e isso basta. Deus te ama e este amor equilibra você. Sinto que nosso Senhor cura de complexos. Você que se sentia feia, então você queria compensar. Obrigada, Padre, é isso. Compensar a partir de uma sensualidade mal vivida. Mas nosso Senhor cura agora todos esses complexos. Deus harmoniza pela força do amor. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo Teu infinito amor. Obrigada, Pai, por nos amar. Muito obrigada. Pela sadia Obrigado, Senhor, que dom maravilhoso. Muito obrigado, virtude Senhor. da pureza, Louvado Cura, da Senhor, para castidade. tantos pela corações. pureza, Obrigada, pela Senhor, graça, por essa santidade. cura. E muitas mulheres que se sentiam como Madalena. Seja o Senhor. Mas Jesus te abraça. Receba o abraço de Deus, meu irmão, minha irmã também. Que você se sinta hoje. Até mesmo você que nos acompanha, você vive na prostituição. Você era prostituta até hoje. A partir de agora você é filha amada de Deus. Restaurada, curada, liberta por Ele. Receba o abraço de Jesus nessa manhã. O abraço puro que nenhum homem te deu até hoje. Amém. Jesus te abraça, através das ondas da Rádio Canção Nova, através da imagem da TV, através de todo o sistema Canção Nova de comunicação. Receba o abraço puro de Jesus para você nesta manhã. Louvado seja Deus! Gente, a virtude, ela é uma paz no nosso coração, não é? É paz. Viver na virtude traz paz e traz alegria. É isso que a palavra garante. Então vamos viver, porque você depois vai mandar esse testemunho da alegria e da paz por poder viver a virtude. Não só essa, mas a começar da pureza. Obrigada a tantos que participaram conosco. O povo está antenado nesse feriado. Muita gente ao vivíssimo conosco e já está enviando o Pix 20. Teve uma pessoa que diz, Val, mas hoje é 21, então eu fiz Pix 21. Muitíssimo obrigada, gente. Deus lhe pague. É assim que a gente vai alcançar o 100%. Então, no dia de hoje, não se esqueça da Canção Nova. pix.doação@cançãonova.com. Estamos sugerindo o valor de R$20 para alcançarmos o 100%. Sua xará, mas aqui, Patrícia, a Patrícia Pereira, ela diz, Val, eu amo a Canção Nova e já enviou o Pix para nos ajudar. Luiz Alves também deixou aqui. A Andréia Padre, ela só deixou um recadinho, dizendo assim, avisa para o Padre Adriano, porque antes de mais nada eu estou agradecendo pelo curso A Cura da Alma Feminina. Eu já estarei no 6º módulo hoje. São 8 módulos, ela está indo bem. Ah, tá indo bem. Valeu, Andréia. Muitíssimo obrigada. Tantos aqui, Vanilde, Leila, dizendo rumo ao 100% e nos ajudando nesta missão de evangelizar. Obrigada, família. A gente conta com você no dia de hoje para o projeto da Minha Alma subir. E aqui eu trago um testemunho rápido, mas ela foi cirúrgica.
pediu para não ser identificada e nós vamos manter assim, minha amiga em Cristo, Deus a abençoe. Ela diz: olá a todos da família Canção Nova, gostaria de não ser identificada, mas eu quero dizer que hoje experimentei uma profunda libertação. Vivi uma sexualidade totalmente desregrada. Queria sair, esperava uma palavra de motivação dos amigos, alguém que me dissesse: chega, basta, pare. Mas ninguém falava, só me incentivavam a seguir em frente. Mas hoje esta palavra trouxe no meu coração a certeza de que eu posso trilhar um caminho diferente. Eu quero viver ou santos ou nada. E eu decido hoje alargar esta vida de sexualidade desregrada e viver com vocês a pureza. Louvado seja Deus. Ela não disse não, mas é, né, gente? A gente fala por ela, né? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que maravilha. E tem uma palavra de ordem também para você que está vivendo a sexualidade fora do casamento. Saia da fornicação. Amém. Esse pecado pode te levar para o inferno. Deus não quer isso para você, meu querido, minha querida, tá bom? Busque a confissão. E a gente quer falar com a família Canção Nova, né? Sobre a porcentagem de hoje. Como será que nós estamos? Nós subimos de ontem para hoje 6%. Graças a Deus. Obrigada. Alcançamos 59%. Faltam 41%. Uau. Temos 7 dias, família, para Reagir. subir, não é? Reagir. Percentual diário de 5,9%, mas nós vamos, depois dessa pregação aqui, eu sei que muita gente sentiu de contribuir, de ajudar a Canção Nova. Quero deixar a sugestão para você do Carnê Canção Nova, olha, que você pode também fazer essa opção para você ajudar a Canção Nova. O Carnê, deixa eu virar aqui, chega aí na sua casa, gente, com todos, já que os boletos para você pagar a cada mês, tá bom? É o seu compromisso com a Canção Nova. Então, você pode fazer essa opção de receber o carnê, tá bom? E a cada mês você não vai esquecer de ajudar. E você pode ajudar da sua casa, porque tem o código aqui também, como que diz mesmo aqui, gente? De barras? Código de barra. Código de barras, né? Para você contribuir também com a Canção Nova. Você nem precisa sair de casa para ajudar, tá bom? Então, essa é uma opção também para muitas pessoas que não gostam muito de ficar online pagando. Você pode pagar através do carnê. Adquira o seu clube.cançãonova.com. clube.cançãonova.com. Mas como a Val falou lá no início do programa, a maneira mais rápida, prática, fácil de você ajudar. E agora mesmo você pode pelo Pix. Aí, ó, tá aí já. pix.doação@cançãonova.com. Com aquilo que você sentir no coração, ajude a Canção Nova, tá bom? E a gente já agradece você também. Tá aí também o código de barras para você ajudar agora. O Padre Adriano vai nos dar a bênção, né, para encerrar esse programa. E nessa bênção também ele vai estar confirmando aí todo o desejo, toda a reta intenção de você viver a pureza na sua vida. Obrigada, Val. Até amanhã, se Deus quiser. Quero mandar um abraço para Ana. A Ana, ela disse assim: Val, como é que eu faço para receber o carnê? Ana, é o seguinte, é só você ligar para nós, que a gente faz chegar no seu endereço, que aí fica mais fácil. Quem não tem, é bom que tenha. Liga no 12 31 86 2600 e peça para receber o carnê na tua casa, que a gente envia para você, tá bom? Bem lembrado, Val. E ele também é o WhatsApp, né? 12 31 86 2600, tá bom? Muito obrigada desde já. Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós o vosso dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amanhã eu não venho, Pati. O Padre Sidney vai vir falar sobre algo muito bonito do Carisma Canção Nova. E na quinta eu retorno falando do princípio de partilha e transparência. Muito lindo. Tenho certeza que vai ser cura para muitos corações também. Com certeza. Obrigada, Padre, pela pregação Prazer. de hoje. Presente Foi uma estar aqui com bênção. vocês. Foi Obrigado a uma vocês. bênção, viu? E olha, eu quero mandar 2 abraços para a Sueli lá de Votorantim, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoe, minha querida. E o Gerson. Gerson é o pai do Mateuzinho do Corinthians. Ele sempre acompanha. O Gerson ali. acompanha mesmo, é verdade. Gerson, 53 anos, Gerson. Deus abençoe muito você, viu? E todos que fazem aniversário hoje. Padre Joaquim também fazendo aniversário hoje. Padre Joaquim da Canção Nova. Parabéns, Parabéns. sua bênção. Parabéns, Padre. Ana, nem preciso dizer. Uma bênção ter que você bênção aqui. estar aqui. Ana. Contem comigo Obrigada. sempre. Até a próxima. Arthur, até a próxima. Até a próxima. Cantando, gente, com alegria. Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos